Você está procurando um filme de romance para assistir com o seu namorado, com a sua namorada, até quem sabe sozinho em um domingo à noite? Pois você chegou no lugar certo. Hoje eu vou te trazer uma lista com 10 filmes de romance considerados por muitos os melhores de todos os tempos e que têm as melhores notas lá no IMDb. Alguns têm aquela história clichê, outros têm histórias diferentes e outros nem mesmo são de romance, mas tem alguns casais muito interessantes que com certeza vão chamar sua atenção. Nesse vídeo aqui eu vou contar sobre cada um dos filmes, sobre o que eles se tratam, a sua sinopse e sem spoilers detalhar o porquê que você deve assistir. Então vamos deixar de enrolação, pega o bote de pipoca e vem comigo. Em 10º lugar, nós temos Se o Meu Apartamento Falasse, de 1960. Esse filme aqui vai além do tradicional romance. Ele tem uma combinação ali de humor, de uma crítica social. É uma comédia romântica interessante para você assistir. Luigi, sobre o que se trata a história? Basicamente, nós temos aqui uma trama que gira em torno do Bud Baxter, um homem simples, comum, que usa a sua posição de funcionário de seguros para alugar o seu apartamento a um dos seus chefes em troca de favores profissionais. Ele não é besta não. No entanto, como já era de se esperar, a história se complica, porque ele se apaixona por uma mulher chamada Franco Bellic, que sem ele saber, ela tá envolvida com o chefe do Bud. Então a história se desenrola em torno disso. Ele tá apaixonado por uma mulher, ela tá envolvida com o chefe dele, ele tá ali numa relação complicada, tentando fazer um favor pro chefe, mas ao mesmo tempo tá apaixonado pela menina ali. Então esse filme se desenrola em torno disso. É uma história complicada, mas que eles conseguem trazer esse drama de uma forma leve. Eles abordam aqui alguns temas, como a solidão, o desejo de ascender profissionalmente, morar em uma cidade grande. Mas é claro, abordando tudo isso sem perder o tom leve, o tom cômico da situação. Embora conturbada, a relação dos dois aqui ganha muito fácil a atenção do público. E não é à toa que esse filme recebeu 5 Oscars na época, incluindo o de melhor filme. Então é uma recomendação para você que é fã de comédia romântica, que tá afim de um filme sobre romance. Eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição onde tem cada um desses filmes para você assistir, para você não ter que perder tempo pesquisando no Google e tudo mais, enfim. E esse filme anterior ele tem nota 8.3 no IMDb. Em 9º lugar, nós temos aqui Cantando na Chuva, de 1952. Um clássico, por assim dizer, e que com certeza você já viu alguma referência, já viu alguma coisa relacionada, nem que seja aquela cena dele pendurado no poste assim com o chapéu e cantando Singing in the Rain. Eu tenho certeza que alguma coisa você já viu sobre esse filme aqui. É bom avisar antes que se trata de um musical. Tem gente que não é muito fã, eu particularmente não sou muito chegado, mas tem gente que gosta também. E o filme segue Don Lockwood e aborda o romance dele com a Katie Selden, uma aspirante à atriz que despreza aquele jeito tradicional, aquele estrelismo do mundo artístico. Ela é basicamente uma pessoa autoral, uma pessoa diferente, e isso chama a atenção do Dom e faz com que ele queira conquistá-la. E o filme gira em torno disso, dele tentando conquistá-la. Claro, é um musical, tem ali as cenas mais leves, com humor, com músicas, então você pode esperar isso desse filme aqui, mas também pode esperar uma sequência leve, porém apaixonante. Muita gente gosta justamente de como esses dois se encontram e como esse filme funciona, inclusive funcionando até hoje, sendo um filme bem atual. Não é porque ele é antigo que você vai assistir e vai achar meio chato. Ele tem nota 8.3 de 10 no IMDb. Em 8º lugar, nós temos O Fabuloso Destino, de Amélie Poulain, de 2001. Um filme francês aqui, diferente do que a gente está acostumado de ver na sequência de Hollywood, nas produções feitas lá nos Estados Unidos. Como o próprio nome já diz, a trama gira em torno da Amélie Poulain, uma jovem altruísta que encontra a sua alegria em ajudar as outras pessoas. Apesar dela ser altruísta, ela não consegue lidar muito bem com seus próprios sentimentos, e isso complica ainda mais quando ela se apaixona por um colecionador de fotos chamado Nino. A relação deles funciona basicamente como um quebra-cabeça, e o público a todo momento torce que as situações se encaixem de modo que eles consigam ficar juntos. É um filme bem poético, se a gente parar
parar para analisar. Ele tem todo esse lance mostrando que a felicidade muitas vezes começa através de pequenos passos e não necessariamente de grandes situações. Muita gente gosta desse filme aqui justamente pelo tom autoral e diferente, a paleta de cores mais vibrante, as cenas cuidadosamente construídas. É um filme francês, não é aquele estilo de Hollywood e com certeza é algo que vai chamar a tua atenção. Esse filme tem nota 8.3 de 10 lá no IMDb. Em sétimo lugar, nós temos Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Provavelmente um dos filmes mais conhecidos, se não o mais conhecido, do Jim Carrey. Se liga nessa história. Nesse filme aqui, a gente tem um casal que por anos tentou fazer o relacionamento deles dar certo, mas eles não conseguiram fazer isso. E aí, depois de tanta frustração, tanta tristeza, um término doloroso, a mulher, a Clementine, decide apagar as memórias do seu relacionamento. Ela passa por, digamos assim, um experimento onde ela consegue apagar na mente tudo que ela viveu com o Joel, o personagem do Jim Carrey e o seu marido, por assim dizer. Nesse meio tempo, o Joel fica depressivo, ele vê a mulher que ele ama indo embora e esquecendo tudo que viveu com ele, e aí ele decide simplesmente apagar também tudo que ele viveu, vai passar pelo experimento também. Mas no meio tempo ele acaba se arrependendo, só que já era tarde demais. E aí o filme acontece de forma não linear, sabe? A gente vê o presente, aí depois volta no passado nas lembranças, aí depois volta pro presente de novo. Basicamente, quando ele tentou apagar as memórias, mas desistiu no caminho, ele começa a ver a Clementine em momentos em que ela não estava. E isso faz ele perceber o quanto ele ainda ama ela e o quanto ele ainda quer fazer aquilo dar certo. Se você assistir esse filme, você fica se perguntando depois o que significa realmente amar uma pessoa, principalmente quando você vem de uma relação onde a dor e os momentos felizes estão tão juntos. É muito interessante como esse filme aqui é construído. Ele é bem original e mostra que muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, o amor não acontece daquela forma perfeitinha, aquela forma direitinha. Não, na verdade ela é cheia de imperfeição. Você encontra uma pessoa ali que está longe de ser perfeita, mas mesmo você também não sendo perfeito e aquela pessoa também não sendo, vocês lutam para fazer aquilo dar certo. E tem diversos detalhes chamativos como a trilha sonora, a estética, mas que, enfim, vale a pena você dar uma conferida. E ele tem nota 8.3 de 10 lá no IMDb. Em sexto lugar, nós temos Your Name de 2016. Isso daqui é uma animação japonesa que conquistou o mundo não só pela história, mas por ser uma animação muito bonita. Eu particularmente gosto muito disso aqui, principalmente das cenas que, cara, dá vontade de você simplesmente ficar olhando, salvar aquelas imagens ali, colocar de papel de parede, fazer um quadro. É uma animação realmente muito bonita. Mas falando da história, a trama aqui gira em torno da Mitsuha e do Taki, dois adolescentes que vivem em cidades diferentes, que não se conhecem, mas que por algum motivo eles começam a trocar de corpo. Ele dorme aqui um dia e no outro dia acorda no corpo dela. Ela dorme e acorda no corpo dele. E fica nessa troca, sabe? Ele acorda ali, acorda aqui, enfim. No começo eles estão totalmente confusos com o que está acontecendo, mas depois eles vão tentando aprofundar e entender o porquê que eles estão trocando de corpos e tentam se conhecer, se encontrar. E é interessante o romance nesse filme aqui, porque eles não se encontram na maior parte do filme. Na verdade, eles vão conhecendo a outra pessoa, vivenciando na pele o que ela vive, como é a rotina, como ela é de verdade. E eles acabam se apaixonando um pelo outro no meio do caminho. O final desse filme, cara, eu não vou dizer porque você tem que assistir pra saber, mas saiba que eu teria algo a comentar sobre o final. É considerado por muitos um dos melhores filmes de romance dos últimos anos. Ele tem nota 8.4 de 10 lá no IMDb. Em quinto lugar, nós temos um filme que não é bem de romance, mas encaixa um casal aqui que chama a atenção de muitos pelos detalhes. Nós estamos falando aqui de Tempos Modernos de 1936.
uma das obras-primas do Charlie Chaplin, que é repleto de críticas, justamente por se passar naquela era industrial, os trabalhadores sendo explorados pelos patrões, todas as dificuldades que eles vivenciavam ali no momento. No entanto, no meio de toda essa opressão, o personagem do Charlie Chaplin conhece uma jovem órfã que passou por muitas dificuldades, uma mulher ali que está lutando para tentar sobreviver também. E aí os dois, embora estejam em situações bem complicadas, eles acabam se encontrando, eles acabam tentando superar as dificuldades juntos. E mostram que mesmo momentos difíceis, momentos ruins, momentos que a gente não consegue lidar sozinho, quando eles dividem isso um com o outro, tudo se torna mais leve. Ele começa a dar o melhor de si por ela por ele, e enfim, tudo isso vai acontecendo durante a trama e vale a pena você dar uma conferida. É considerado por muitos um dos melhores filmes do século XX, até da história, por assim dizer. É repleto de críticas sociais, você sai rindo, você sai pensativo, você sai reflexivo. É um filme que vale a pena você dar uma olhada e ele tem nota 8.5 lá no IMDb. Em quarto lugar, nós temos Cinema Paradiso, de 1988. Nesse filme aqui, nós temos um cara chamado Salvatore, que é um cineasta de sucesso, que após um certo tempo ele retorna à sua cidade natal lá na Sicília, na Itália, após a morte de um cara chamado Alfredo, um projeccionista do cinema local que foi basicamente um pai para ele. Cuidava dele, ajudou ele, enfim. Quando ele volta nessa cidade, ele decide, além de prestar as condolências, ele dá uma olhada novamente no seu passado, que é repleto de perda, nostalgia e de amor também, incluindo o amor por uma jovem chamada Helena, que foi uma parte crucial da sua jornada para ele ser quem ele se tornou. E essa parte onde ele encontra a Helena, onde ele vive justamente esse amor com ela, repleto de perda, de doçura, de encontro, de intensidade, transformou ele no que ele é hoje. E embora seja um filme que retrata o amor também dele, não só pela Helena, mas também o amor pelo cinema, o amor dele por outras áreas da vida, a forma como trabalha esse relacionamento aqui é muito interessante e as pessoas gostam muito justamente desse casal. É um filme que trata justamente desse equilíbrio entre perda e alegria, e que, embora tudo isso aconteça, tudo isso é necessário para transformar você em quem você é hoje e que você pode seguir em frente. Eu não vou contar muito, eu acho que eu já até falei demais sobre esse filme, mas vale a pena você dar uma olhada. Em terceiro lugar, nós temos Luzes da Cidade, de 1931. Só tô falando de filme velho aqui hoje, né? Mas vale a pena você dar uma olhada, diferente do clichê e do tradicional que a gente já tá acostumado. Esse daqui também é com Charlie Chaplin, por incrível que pareça. E nele, o personagem do Chaplin se apaixona por uma jovem florista cega. E essa jovem tá tentando pagar uma cirurgia que pode restaurar a sua visão. A trama gira em torno do Charlie Chaplin, do personagem dele, tentando ajudar a florista a pagar essa cirurgia, mesmo que ele tenha que dar tudo de si, tudo que tem e o que não tem também. É um amor que ele sente por ela que vai além da paixão. Ele tem uma empatia ali por ela e tenta fazer de tudo para que ela tenha a visão novamente. É um filme emotivo, meio trágico, meio comovente. Ele se dedica inteiramente a ela sem esperar nada em troca. E eu não posso dizer aqui o que é que acontece no final, se ela consegue recuperar a visão, se ela fica com ele, se ela vê ele finalmente, mas você vai precisar assistir para saber. Esse filme tem nota 8.5 de 10 lá no IMDb. Em segundo lugar, nós temos Casablanca, de 1942, outro clássico aqui do cinema, considerados por muitos o melhor filme de romance de todos os tempos, que tem inúmeras frases famosas e tudo mais. Esse filme aqui é ambientado durante a Segunda Guerra Mundial e segue a história de Rick Blaine, um americano que administra um café lá em Casablanca. A vida dele vira de cabeça para baixo quando a sua antiga paixão, a Ilsa Land, entra em seu café novamente, só que acompanhada com o atual marido.
um líder da resistência que precisa da ajuda do Rick para escapar dos nazistas. Imagine a situação, tu tá precisando ajudar ali uma pessoa que tá fugindo dos nazistas, só que essa pessoa tá casada com o amor da tua vida. E é claro, muita gente pensaria, deixa ele morrer, pô, eu quero a esposa dele, mas não é isso que acontece. Ele preza por ajudar o rapaz, mesmo estando dividido entre querer a esposa dele e querer ajudar ele. E a trama gira em torno disso, a gente assiste esperando pra ver o que é que acontece, se ele consegue ficar com a mulher, se ele consegue ajudar o cara, se o cara morre, se ninguém fica com ninguém. É uma montanha russa, o filme ele é bem emocionante. Conta justamente esse lado da pressão da guerra, onde escolhas nunca são fáceis e o preço de um amor pode ser extremamente alto. Considerado por muitos uma obra-prima do cinema e que vale a pena você dar uma olhada. Ele tem nota 8.5 de 10 no IMDb. Em primeiro lugar, nós temos Forrest Gump, um contador de histórias. No topo da nossa lista, um filme que vai além do romance, é uma história bem inspiradora, na verdade, mas que o romance é o que dita a linha desse filme aqui. O Tom Hanks, o ator principal, interpreta a vida do Forrest Gump, um homem que tem uma inteligência ali abaixo da média, mas possui um coração imenso, e que durante o filme ele acaba passando por diversos eventos significativos da história americana, mas com a mesma simplicidade e pureza que chama tanta atenção. Como eu disse antes, o romance do Forrest com a sua mulher, a Jane, é o que dita esse filme aqui. Ele é apaixonado desde a infância pela Jane, até a vida adulta. E isso nunca mudou. Mas a vida tem dessas e leva eles por caminhos totalmente diferentes. E eles acabam se encontrando e indo em diversas partes das suas vidas. A Jane tem uma história meio sofrida, escolhas de vida questionáveis, mas ela sempre retorna pro Forrest de alguma forma. E o filme gira em torno disso, do relacionamento deles como uma jornada de altos e baixos. E o que é que acontece a partir disso? Muita gente não vê esse filme apenas como uma história de amor, mas uma reflexão realmente sobre a vida, sobre o impacto que uma pessoa pode ter no mundo, independente das suas limitações, do seu poder e tudo mais. É um filme que realmente vale a pena assistir e tá no meu top 10 de filmes favoritos. Mas eu queria saber agora a sua opinião, o que é que você achou dessa lista, se você já assistiu algum desses filmes, se você pretende assistir, lembrando que eles vão estar aqui na descrição, onde você pode encontrá-los. Só não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, que tem sempre novidade por aqui. E também lá nas redes sociais, @Luiz Menezes em todas elas. Eu encontro você por lá. O vídeo vai acabando por aqui e vai acabando por aí também. Tchau, tchau.